Então tá ótimo. Então vamos começar aí nossa aula de hoje. Hoje é a nossa penúltima aula. Nós vamos estar aí conversando sobre coisas bem interessantes hoje também. E eu queria fazer uma oração para a gente começar a nossa aula. Senhor, obrigado por esse dia. Obrigado porque Tu nos dá essa oportunidade de estarmos aqui. Poucas pessoas têm essa chance, Senhor, de estar aprendendo a Tua Palavra, de estarem com tranquilidade, estudando a Tua Palavra, aprendendo coisas, informações importantes. E eu quero Te agradecer. Obrigado por esses que estão aqui. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Presta atenção nessa história aqui, que história interessante. Uma garotinha perguntou à sua mãe: mãe, como é que se criou a raça humana? Aí a mãe respondeu: Deus criou Adão e Eva, e eles tiveram filhos, e os filhos tiveram filhos, e assim se formou a raça humana. 2 dias depois, a garotinha faz ao pai a mesma pergunta, e o pai responde: filha, há muitos anos existiam macacos que foram evoluindo até chegarem aos seres humanos que você vê hoje. A garotinha, toda confusa, foi ter com a mãe e disse: mãe, como é possível que a senhora me diga que a raça humana foi criada por Deus e o papai me diga que evoluiu do macaco? E a mãe respondeu: olha, filha, é muito simples. Eu te falei da minha família, papai falou da dele. Então, cuidado com o que você fala aí, cuidado com a informação que você passa. Pessoal, vamos continuar com as nossas perguntas e respostas. Sessão perguntas e respostas. Pode distribuir, por favor. Perguntas que foram feitas aí em outros ciclos desse curso de origens, perguntas que nós temos dúvida muitas vezes. Então a próxima pergunta é uma pergunta interessante. Como os continentes eles se formaram? Você pode observar nessa ilustração que aqui você vê uma animação de um continente que era único, daqui a pouco vai aparecer aqui, e aí então eles se separam, né? Os continentes se separam, aí a parte de terra. Alguém lembra lá na sua escola, quando você estudou, qual era o nome desse continente único que se supõe ter no passado? Pangeia, né? Interessante que a gente vê em Gênesis, na descrição de Gênesis no capítulo 1, na criação, a descrição é: Deus cria o que? A terra seca. Está no singular realmente. E a gente pode perguntar como que eles se separaram, como é que esses continentes se formaram. Existe uma teoria, está na sua apostila, que se chama teoria das hidroplacas. Talvez você não conheça, porque essa teoria ela não é comumente descrita nos livros de ciência, tá? Mas é uma teoria proposta por um engenheiro norte-americano chamado Walter Brown. Ele é um engenheiro ligado a MIT. MIT é o Instituto de Tecnologia de Massachusetts. É um instituto renomado internacionalmente. Então a gente coloca isso aqui para quê? Para mostrar que são pessoas que não vieram do nada, que simplesmente falaram: não, acho que aconteceu isso. São pessoas que estão ligadas a instituições de renome no meio científico. Então o Dr. Brown ele propõe que a atual formação geológica e a formação dos continentes ela seria consequência de um evento catastrófico global, uma inundação global. Então essa proposta aí, ela diz que a inundação ela teria vindo de um rompimento de mega reservatórios enormes, subterrâneos de água. E aí você começa a ligar as coisas, você já leu lá em Gênesis, um pouquinho mais à frente, capítulo 7, capítulo 6, que a Terra realmente, segundo a Bíblia, ela sofreu uma catástrofe global de inundação. E aí as coisas começam a encaixar. Então você vê, tem base científica? Tem base científica. Essa teoria é completamente plausível. Nós vamos analisar um pouquinho essa teoria hoje. E aí, essa teoria foi proposta nos anos 80 pelo Dr. Brown. Então, houve esse rompimento da crosta terrestre que aí deu vazão
a essa quantidade enorme de água, que aí teria inundado todo o continente. Aliás, todo o planeta. Vamos assistir um vídeo que fala um pouquinho sobre isso e ilustra aí para a gente entender melhor. Pode apagar, por favor, Luiz? Obrigado. Mas antes disso, vamos analisar esse versículo. E esse versículo é interessante. Pode deixar apagado que dá para... Esse versículo é interessante porque é um versículo que eu não tinha prestado atenção até quando eu fui estudar também sobre essa proposta, teoria das hidroplacas, água subterrânea, e eu fui analisar realmente. A Bíblia fala sobre isso. Ano 600 da vida de Noé, mês segundo, aos 17 dias do mês, ou seja, é uma data bem precisa, né? Naquele mesmo dia, num dia só, se romperam todas as fontes da onde? Do grande abismo. A Bíblia fala de água que veio, uma grande quantidade de água que veio de baixo, e as janelas dos céus se abriram, água de baixo e água de cima. Então, a gente imagina no dilúvio, a história do dilúvio de chuva, né? Muita chuva. Mas não haveria condição de inundar a terra só com chuva. Tem que ter água de outro lugar, realmente. E aqui a Bíblia descreve uma abertura de grande abismo, ou seja, águas subterrâneas profundas. A teoria da hidroplaca ela está baseada em perfurações que já ocorreram na Rússia e na Europa, na Alemanha. Perfurações profundas, mais de 10 quilômetros de perfuração, e se encontrou realmente água lá embaixo. Água bem salina, com um teor de sal bem elevado. E aí essa água teria subido de forma extremamente poderosa, de forma então a provocar muita chuva também e inundação global. Então vamos analisar esse vídeo aí. Antes dele também, ele vai mostrar como é que se mostra as camadas, como é que se formaram aí o relevo, inclusive o relevo suboceânico aí dentro dos oceanos, e o relevo que nós vemos nos continentes. Isso também explica como isso pode ter acontecido. Vamos lá. Procuramos o diretor aposentado de um dos principais laboratórios de pesquisa e desenvolvimento do Departamento de Defesa, o Dr. Walter Brown. Podemos ver em nosso planeta 17 aspectos muito estranhos que podem agora ser sistematicamente explicados como sendo o resultado do cataclismo de um dilúvio global, cujas águas irromperam de câmeras subterrâneas com uma liberação de energia excedendo a explosão de 10 bilhões de bombas de hidrogênio. Essa exploração nos mostra quão rapidamente as maiores montanhas se formaram. Ela explica os depósitos de carvão e óleo e a rápida deriva dos continentes. No piso do oceano existem enormes valas e centenas de fendas e vulcões. Isso explica a formação de camadas e da maioria dos fósseis dos mamutes congelados, a assim chamada era glacial, e os maiores cânions, especialmente o Grande Cânion. A Terra pré-diluviana provavelmente tinha apenas um enorme supercontinente coberto com viçosa vegetação. Havia mares e rios principais. As montanhas eram menores que as de hoje, mas talvez com 2.700 metros de altura. De acordo com a teoria da hidroplaca, a Terra pré-diluviana possuía muita água subterrânea, cerca de metade do que tem agora em nossos oceanos. Essa água era contida em câmaras interconectadas, formando uma placa delgada esférica com cerca de 800 metros de espessura, talvez a 16 quilômetros abaixo da superfície da Terra. A crescente pressão da água subterrânea esticou a crosta, como um balão se estica quando a pressão de dentro aumenta. Fases da crosta conversaram com a rachadura microscópica, que cresceu em ambas as direções a uns 5 km por segundo. A rachadura seguiu o caminho de menor resistência, circundou o globo em aproximadamente 2 horas. À medida em que a rachadura correu, ao redor da Terra, a crosta superior de rocha se abriu como um raso em tecido esticado. A água subterrânea estava sob extrema pressão devido ao peso dos 18 quilômetros de rocha se pressionando contra ela. Então a água explodiu violentamente para fora da ruptura. Ao longo da ruptura circundando o globo, fontes de água se projetaram supersonicamente a quase 32 km em direção à atmosfera. O borrifo dessa enorme fonte produziu chuvas torrenciais como a Terra jamais havia experimentado antes ou depois. A Bíblia afirma que todas as fontes das profundezas chocaram em um dia.
E ela descreve esses eventos de 5.000 anos atrás, que agora podemos explicar cientificamente. Parte da água se projeta acima da fria atmosfera, se converte em cristais de gelo, produz grandes pedaços de gelo enterrando, sufocando e imediatamente congelando qualquer animal, inclusive os mamutes da Sibéria e do Alasca. As fontes de alta pressão provocaram erosões na costa em ambos os lados da rachadura, produzindo volumes enormes de sedimentos provenientes dessa água enlameada na terra toda. Esses sedimentos aprisionaram e enterraram plantas e animais, formando um registro fóssil. Essa erosão ampliou a fenda. A largura ficou tão grande que a rocha comprimida abaixo da câmara subterrânea se projetou para cima, fazendo nascer a cadeia mesoceânica que envolve a Terra, como a costura de uma bola de beisebol. As placas continentais, as hidroplacas, ainda com água abaixo delas, deslizaram morro abaixo, se afastando da ascendente cadeia atlântica. Depois das placas continentais, em lenta aceleração, terem alcançado a velocidade de 72 km por hora, encontraram resistências, se comprimiram e enrugaram. A porção de hidroplaca que enrugou para baixo formou as fossas oceânicas e as que enrugaram para cima formaram as montanhas. É por isso que as maiores cadeias de montanhas são paralelas às cadeias oceânicas, as quais deslizaram. As hidroplacas, ao deslizarem das cadeias oceânicas, abriram bacias oceânicas muito profundas, para dentro das quais as águas do dilúvio se retraíam. Nos continentes, cada depressão ou bacia ficou com água até a borda, produzindo lagos pós-diluvianos. Então tá. Essa proposta, ela é perfeitamente plausível. Agora, ela tem implicações bíblicas, religiosas. É por isso que você não vê ela no seu livro de ciências. É por isso que ela não é aceita pela maioria da comunidade acadêmica, mas ela é perfeitamente testável, inclusive, e plausível. E aí você vai começar a pensar mais nesse texto de Gênesis, quando fala do dilúvio, em termos científicos. Realmente tem uma base científica para isso, né? Vamos ver mais um vídeo aqui. Agora quem vai falar é o Adalto Lourenço. Ele vai explicar um pouquinho mais sobre essa teoria. É um vídeo que está editado, ele tem alguns cortes, é mais para a gente entender mais ou menos o todo disso aí, ok? Na primeira parte da ruptura seria como que essa água subterrânea teria chegado até a superfície. Existem várias propostas a respeito disso. Uma delas poderia ser a questão de impacto, ou seja, o corpo celeste vindo de fora poderia ter atingido a superfície do planeta. Ao atingir a superfície do planeta, produziria uma rachadura, fazendo com que essa água subterrânea chegasse até a superfície. Isso é algo que tem sido avaliado e o formato dessa rachadura que vocês estão vendo aqui, numa parede, ia fazer com que a água lá de baixo chegasse até a superfície. Só que você teria praticamente 11 quilômetros de paredão para subir de água e chegar até aqui em cima. A própria pressão, o peso em cima dessa água, dessas placas que são as tectônicas hoje, pressionando esse negócio para que essa água subisse em forma de jatos. Ou seja, você teria uma quantidade absurda de águas subterrâneas vindo de baixo rapidamente, daí passando por esse processo que é uma rachadura, fazendo isso como se fosse um tipo de um spray, jogando essa água até altitudes mais ou menos de até 50 km, até 20 km de altitude mais ou menos. A temperatura do ar ali é cerca de 50 graus abaixo de zero. Então você ia ter uma quantidade absurda de água chegando lá em cima, o que iria produzir uma quantidade muito grande de chuvas torrenciais e também muito gelo em pó. Agora as pessoas olham e falam assim, eu já vi na Bíblia, né? Já viu? Abriram-se as fontes do grande abismo, as comportas do céu, isso daí eu já li. Isso daí é o quê? Implicação religiosa. A ciência não tem que se preocupar com isso. A ciência tem que se preocupar com o seguinte: existe a possibilidade disso ter acontecido? Se aconteceu, quais seriam as marcas deixadas? Essas marcas seriam coerentes e consistentes com isso? Então, a proposta que nós temos, essa teoria, que haveria essa rachadura. Essa rachadura teria uma característica muito interessante. Um grande impacto na Pangeia primitiva faria com que
a rachadura se movimentasse ao redor do planeta Terra, nessas tectônicas, em mais ou menos 3 horas. Por quê? Isso é a velocidade do som na rocha, cerca de 5.200 metros por segundo. Essa é a velocidade que uma rocha racha. Então, quando você dá uma pancada numa rocha, ela sai rachando desse jeito, pega certinho o jeitão da coisa. 3 horas mais ou menos daria para você ter rachado o planeta de ponta a ponta em termos das tectônicas. Agora, essa inundação, segundo alguns modelos computacionais muito interessantes, mostram que essa água teria tido toda a vazão dela, dessas câmaras subterrâneas, entre 10 e 40 dias. Você fala, eu já li isso na Bíblia também. Mas outra vez, a ciência deve se ater à teoria, não às implicações religiosas. Para a terceira fase, para nós entendermos um pouquinho. Na terceira fase, a coisa fica um pouco mais interessante, que os conceitos começam a ser testáveis. Nós temos algumas coisas similares. Deixa-me simular no princípio. Imagine uma mola sob pressão, compressão. 2 pedaços de madeira em cima, por quê? Uma mola, se você aperta, a mola fica pulando. Então você coloca madeira em cima para a mola não pular. À medida que você afasta esses 2 bloquinhos de madeira, a mola que está aqui embaixo, agora, por não ter mais pressão em cima dela, que é a madeira, mas ela ainda está sob compressão. Para ela aliviar a compressão, ela faz uma pequena dobra. Acontece algo mais ou menos como vocês estão vendo aqui. Esse é um processo interessante, porque se nós estivéssemos, por exemplo, indo no fundo dos oceanos, aqui uma rachadura, desse lado a África está se formando, aqui a América do Sul está se formando. África e América do Sul. Se os dois se afastassem, a pressão que haveria embaixo, ou seja, na parte do basalto, como ela está desaparecendo, o basalto, para aliviar essa pressão agora, ele subiria. Então você teria algo mais ou menos assim, o continente africano se formando, e o continente americano se formando, e aqui no meio, uma elevação. Você teria rachaduras longitudinais e rachaduras latitudinais. Agora, interessante a respeito disso, é que nós olhamos isso exatamente no fundo dos oceanos. As pessoas chegam e falam assim, não, peraí, você está falando de água vindo de baixo, inundando todo o planeta, agora, de repente, o planeta começa a mudar um pouquinho, os continentes se formam, você fala do dilúvio. Essa é a implicação religiosa. Ciência não deve se preocupar com a implicação religiosa. Ciência deve trabalhar com a teoria, com a proposta. Olha só algo interessante. Se você chega e fala assim, tá, mas e daí? Vamos supor que isso tivesse acontecido. Agora você tem um planeta totalmente mudado. Como é que você explica para onde teria ido toda essa água desse planeta? Vejamos. Aqui você teria algo mais ou menos assim. Olha a parte lá de trás, você está vendo, por exemplo, a América do Sul totalmente inundada. Risco oceânico. Se esse continente, se a placa continental se movimentasse rápida e de repente ela freasse rapidamente, olha o que aconteceria. Muito interessante. O que aconteceu? A água foi para algum lugar? Não, a água continuou toda nos oceanos, porque agora os oceanos são mais profundos, os continentes são um pouco mais estreitos e mais altos. As pessoas chegam muitas vezes nessa questão, só dar uma pincelada na implicação religiosa, as pessoas chegam para mim e falam assim, da onde teria vindo água para inundar até o Monte Everest? Olha a altura do Monte Everest. A pergunta é, tinha Monte Everest? Ou Monte Everest veio depois? Ah, mas e as cadeias de montanhas? E as cadeias de montanhas já existiam antes ou elas foram resultado do dilúvio? Então, dando um parênteses com implicação religiosa, vai pensando por aí. Se um continente se deslocasse para cá rapidamente, a hora que ele começasse a frear, ia ter vários encavalamentos. O encavalamento maior ocorreria, no caso, se o continente movimentou-se para cá e ele parasse rapidamente, o encavalamento maior aconteceria aqui. Aqui no meio você teria planaltos e planícies, ou seja, uma cadeia principal de montanhas, planaltos e planícies, uma cadeia secundária de montanhas aqui no cantinho. É mais ou menos o mecanismo como esse. Isso aí nós estudamos na parte de inércia. Agora, se você olhar, por exemplo, na América do Sul, você vai perceber isso de uma forma bem simples. Aqui nós temos o quê? A América do Sul se deslocou nessa direção, aqui você tem a Cordilheira dos Andes, planaltos e planícies, cadeias secundárias de montanhas. Na América do Norte, as rochosas estão aqui, a América do Norte se deslocou para aquela direção,
planaltos e planícies aqui no meio, cadeias secundárias de montanhas do outro lado. É muito interessante. O problema é que a teoria das hidroplacas não tem sido aceita e não tem sido testada coerentemente devido às suas implicações religiosas. Agora, implicação religiosa na parte da ciência. Nós temos que testar a teoria independente das implicações religiosas. Obrigado. Então, vocês perceberam que realmente as evidências nos mostram, e faz sentido, nos mostram que houve uma catástrofe global no planeta. Há bastante tempo atrás. O que nós vemos hoje faz sentido, o que realmente essa proposta diz, é que a formação dos continentes esteve associado a uma inundação global. Ok? Seguindo, segunda pergunta aí, da nossa sessão Perguntas e Respostas de hoje. Se a criação de Deus, então, ela foi perfeita, como diz aqui Gênesis 1, versículo 31, e Deus viu tudo que havia feito e tudo havia ficado muito bom. Por que que nós temos tragédias e desastres naturais? Em resumo, por que o mal existe? Por que pessoas boas sofrem? Por que o mal existe no mundo? Afinal de contas, Deus criou um mundo perfeito. Está ali, você pode preencher na apostila. Deus criou o mundo perfeito. Porém, aconteceu uma coisa dramática, importantíssima do ponto de vista do universo, do ambiente, do ponto de vista espiritual. Logo depois, se você seguir a leitura de Gênesis, você vai ver o que foi. Foi chamada queda do homem. O pecado. A Bíblia chama de pecado, queda, afastamento de Deus, desobediência. Uma opção tomada pelo casal Adão e Eva. Deus deu a eles uma coisa chamada livre, o quê? Arbítrio. A capacidade e o direito de escolher. Deus não criou dois robôs que não tinham opção de escolher. Mas Deus criou duas pessoas com a capacidade, como eu e você nós temos. A capacidade e o direito de escolher. Você tem o direito de escolher o que caminho você tomar. Só que esse pecado, essa queda, ela foi simplesmente catastrófica aos seres vivos, ao meio ambiente, do ponto de vista ambiental, comportamental, genético, ou seja, o universo, a Terra, o ambiente, ele se quebrou, ele deixou de ser perfeito por causa do pecado. Houve um abismo, houve uma separação, houve uma ruptura gravíssima. A gente às vezes não consegue compreender a dimensão dessa queda. A queda do homem trouxe ao homem o afastamento de Deus, do ponto de vista espiritual, então, trouxe à raça humana a morte não só do ponto de vista físico, mas muito mais, sobretudo do ponto de vista espiritual. O homem está afastado de Deus. É por isso que Jesus veio. Jesus não veio à Terra porque ele queria trazer uma boa filosofia de vida. Ele não veio para ser um grande mestre, um dos grandes filósofos da humanidade, não. Jesus não teve esse papel. Jesus não veio aqui para ser um bom homem, ser um grande homem na humanidade, da história da humanidade, não. Jesus veio para morrer naquela cruz. Por você e por mim. Porque sem Jesus, nós estamos condenados à morte. Nós, nossos filhos, nossos antepassados, desde Adão e Eva, desde a queda. Houve uma separação entre o homem e Deus. Isso foi catastrófico, isso abalou todo o universo, para você conseguir compreender. Todo o universo foi abalado. Nós temos assim, ainda experimentamos alguma coisa do que Deus criou para nós como bênção. Por exemplo, você sai numa praia num dia de férias, numa praia num dia de sol, faz uma caminhada, é tão gostoso você ver a natureza, né? É um pouco do que Deus ainda tem para a gente nesse mundo que está quebrado. Só que nessa praia, às vezes, você pisa num caco de vidro e corta o pé, né? Puxa vida. Ou seja, o mal existe. O mal existe. E porque todos pecaram, a morte veio a todos os homens. Agora, ele continua dizendo que a vida veio também através de um homem, Jesus Cristo.
homem Deus, o próprio Deus se tornou carne. Portanto, o mal existe porque houve essa ruptura, essa separação. E todo o universo que foi quebrado. E aí nós temos os desastres naturais, nós temos as tragédias causadas pelo próprio homem. O homem é um grande causador dos males, né? Pela maldade no coração do homem, que só Deus pode resolver. Tem um vídeo que fala um pouco sobre isso, vai filosofar um pouquinho sobre a questão do mal. É interessante, preste atenção. All good people are appalled by the sufferings of the innocent. When an innocent person is struck by a painful disease, or tortured, or murdered, we naturally feel sadness and helplessness and often rage. Many people have claimed that such suffering is a proof that God does not exist. Their argument goes like this: God is all good and all powerful. Such a God would not permit unnecessary suffering. Yet we constantly observe unjust suffering. Therefore, at least one of the premises about God must be false. Either God is not all good, or he is not all powerful, or he just doesn't exist. What's wrong with this argument? First, let's examine what we mean when we say that God would not permit unjust suffering. There are two categories of suffering. Suffering caused by human beings, which we call moral evils, and suffering caused by nature, for instance, earthquakes or cancer. Free will explains how God could be good and allow moral evil. Because God has given people free will, they are free to behave against God's will. The fact that they do evil does not prove that God is not good. In addition, if there were no God, there would be no absolute standard of good. Every judgment presupposes a standard, and that's true of our moral judgments too. What is our standard for judging evil to be evil? The most we could say about evil, if there were no God, was that we, in our subjective tastes, didn't like it when people did certain things to other people. We wouldn't have a basis for saying an act was bad, only that we didn't like it. So, the problem of human evil exists only if God exists. As for natural suffering, that poses what appears to be a more difficult question. We see an innocent child suffer, say, from an incurable disease. We complain. Understandable. We don't like it. Understandable. We feel it is wrong, unfair, and shouldn't happen. Understandable. But illogical unless you believe in God. For if you do not believe in God, your subjective feelings are the only basis upon which you can object to natural suffering. Okay, you don't like it, but how is your not liking something evidence for God not existing? Think about it. It's just the opposite. Our judgments of good and evil, natural as well as human, presuppose God as the standard. If there's no God, there's neither good nor evil. There's just nature, doing what it does. If nature is all there is absolutely no need to explain why one person suffers and another doesn't. Unjust suffering is a problem only because we have a sense of what is just and unjust. But where does the sense come from? Certainly not from nature. There's nothing just about nature. Nature is only about survival. What, in other words, does it mean for suffering to be unnecessary or wrong? How is that determined? Against what standard? Your private standard means nothing. My private standard means nothing. We can talk meaningfully about suffering being unnecessary or wrong only if we have an underlying belief that a standard of right and wrong objectively exists. And if that standard really exists, that means there is a God. Moreover, the believer in God has an incomparably easier time than the atheist psychologically, as well as logically, in dealing with the problem of natural suffering. If you accept that a good God exists, it is possible to also believe that this God somehow sets things right, if not in this world, then in the next. For the atheist, on the other hand, no suffering is ever set right. There is no ultimate justice. The bad win and the good suffer. Earthquakes and cancers killed. End of story. Literally. If nature is all there is, how can a sensitive person remain sane in a world in which tsunamis wipe out whole towns, evil men torture and murder innocent victims,
and disease attacks people indiscriminately. The answer is, it's not possible. Is that how you want to live? I'm Peter Kraft, Professor of Philosophy at Boston College for Prager University. Aqui diz em Romanos 8, 18, 22 que a natureza ela anseia pela revelação dos filhos de Deus. A natureza anseia pelo que virá, pelo que Deus vai fazer, e ela está, como diz aqui, toda a natureza criada, ela geme até agora como em dores de parto. Então ele está dizendo aqui, numa linguagem meio que poética, Paulo diz, olha, o mundo está quebrado, a natureza é quebrada, e ela anseia por uma nova história, né? E aí você lá em Apocalipse diz o quê? Faria um novo céu, uma nova terra, né? Então é uma nova dimensão. Mas agora nós vivemos num mundo onde existe o mal, onde existe a dor. E essa dor e esse mal pode ser para o nosso benefício. Sabia disso? Parece difícil entender. A palavra de Deus diz, olha, todas as coisas, todas, não só as coisas boas, não só as que você gostam, mas todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Você crê que Deus está no controle de tudo? Mesmo das coisas que você não entende, mesmo daquela perda que você teve, que você não entende, que você mesmo questiona, Deus está no controle e Ele pode usar esta dor para o seu crescimento. Tem um vídeo agora, paga por favor, tem um vídeo do pastor John Piper, muito interessante, que ele fala sobre isso, sobre a questão de como Deus usa isso. This question reads, chronic illness, difficult marriages, losing a child, doesn't God want me to be happy? God definitely wants you to be happy. Long term, infinitely, and deeply now, in and through those circumstances. Romans 8. What should he say to these things? If God is for us, who can be against us? He who did not spare his own son, but gave him up for us all, will he not with him freely give us all things? That's saying that since God paid the infinite price of his son for you, will he not then surely carry through in providing everything you need? And then it goes on to say, what shall separate us from the love of Christ? Shall tribulation, or distress, or persecution, or famine, or nakedness? These are hard things. Nakedness, peril, sword. As it is written, we are being killed all day long. So you get persecution and murder of Christians. And then he says, no. In all these things, we are more than conquerors through him who loved us. Now, what I think more than conquerors means for your happiness is that a conqueror has his enemies lying subdued at his feet. So you get distress, famine, nakedness, peril, sword, persecution. There they are, conquered at my feet. More than conquerors mean they're not just at my feet, they are serving me. They're not just in chains, in prison. They are serving me. My persecution, my famine, my nakedness, my loss, as painful, as tearful as they are my servants. God works them all together for my good. Now that good that he works in and through them is the foundation of my happiness. It isn't the circumstances. There's plenty of tears. Jesus was a man of sorrows and acquainted with grief. Paul says, sorrowful, yet always rejoicing. I think Paul's always crying and always happy. How can you not be crying? He was so beat up. His back must have looked like a hunk of jelly most of the time because he had these 5 times 39 lashes beat over his back and then healed in all kinds of gnarly ways. So this man lived with a thorn in his flesh, probably in his back, in his eyes, in his mind. And he had enemies all around him. And he said, rejoice in the Lord. And again I say, rejoice.
So yes, God wants you happy, but he doesn't do it with circumstance. He does it with himself. He does it with the gospel. He does it in and through circumstances. This is a call for faith, huge faith that God is good, God is for us, God is using all these things for our deep happiness now and our perfect, unsullied happiness forever in the age to come. Talvez você agora esteja enfrentando uma situação que você não entenda, que você não esteja gostando de uma situação de dor, uma situação difícil. Mas assuma e tome posse dessa palavra. Todas as coisas contribuem para o teu bem. Você é mais que vencedor. E como ele disse, essas coisas podem te servir. Podem servir para o teu crescimento, para a tua própria alegria. Embora a gente às vezes não compreenda. E por que o homem, então, ele está nesse caos? Por que o mundo está no caos que está? Né? A gente vê, às vezes, notícias na TV, nos jornais, que a gente fala, como assim? Eu não consigo entender isso. Por que uma pessoa faz isso? Por que a humanidade chega num ponto desse? Dá uma olhadinha nesse vídeo também, que é interessante. Talvez você até já tenha visto esse vídeo aí nas redes sociais, mas ela é bem interessante. ¿El cortecito de siempre? Sí, de siempre. Muy bien. Así como el suyo. Excelente. La familia. Muy gracias a Dios. Muy bien. Muy bien. Otra cosa, yo no creo que Dios existe. ¿Por qué dice eso, amigo? Es muy fácil. Al salir a la calle nos damos cuenta de que Dios no existe. Y si no, dígame, si Dios existe, ¿por qué hay tantas personas enfermas? ¿Por qué hay niños abandonados? Hombre, amigo, si Dios existiera, no habría sufrimiento, no habría tanto dolor para la humanidad. No puedo entender por qué si existe un Dios, permite que puedan pasar todas estas cosas. Bueno, tenga hasta la próxima. A ver, señor. Lo propio. Los barberos sí existen. El problema es que esas personas no vienen hacia mí. Exacto. Ese es el problema. Dios existe. Lo que pasa es que las personas no van a vivir. Por eso que hay tanta sed y dolor. Aí. Vamos lá então? Então, gente, esse afastamento do homem de Deus causa dos males que nós vemos. Terceira pergunta importante. Enquanto estudante cristão, como me portar em sala de aula quando ensinam
teorias naturalistas ou evolucionistas ou até mesmo ateístas se eu não concordo. E aí eu vou extrapolar um pouquinho, se eu diria também no seu trabalho, em qualquer ambiente que você estiver, uma família, onde for. Então uma coisa importantíssima, o básico aqui, o fundamental, é que você dê um bom testemunho. Então se você é um estudante, tire boas notas, seja um aluno pontual, um aluno assíduo, seja no seu trabalho, seja um funcionário, um trabalhador pontual, assíduo, respeitoso, dê um bom testemunho. Na sua família, seja uma pessoa amorosa, respeitosa. Por quê? Isso vai gerar uma coisa chamada credibilidade. O seu professor vai te ouvir se você tiver credibilidade. Se for um aluno, um aluno respeitoso, um aluno que tira boas notas na sua faculdade e no seu trabalho da mesma forma. Segunda coisa importante, ore por seus professores. Por que tem que orar pelos professores? Eu que estou inventando? Não, a Bíblia diz, ore por aqueles que estão sob você com autoridade. Ore pelas autoridades. Isso inclui os seus professores. Isso inclui os seus chefes, aqueles que estão sobre você, os seus coordenadores, quem quer que seja. Ore pelos seus governantes, né? Teremos agora um período, daqui a um mês mais ou menos, teremos novas gestões a nível federal e a nível estadual. Vamos orar por esses governantes que estarão assumindo. Isso não é uma invenção nossa, minha, é a palavra de Deus que diz, para que tenhamos paz. Então ore pelos seus professores. Seguinte, informe-se. Então é o que nós estamos fazendo aqui nesse curso de origens, informação, né? Informe-se ao máximo acerca do criacionismo e os questionamentos envolvendo o evolucionismo. O que é o criacionismo científico? Quais são as bases científicas? Existem evidências? Quais são as evidências? Quais são as falhas, as lacunas envolvendo o evolucionismo? Agora mesmo uma mãe me procurou porque um filho está com dificuldades na escola, ou não na escola necessariamente, mas ele está com a sua mente já abalada, porque na escola, como nós já dissemos no início, já foi ensinado uma teoria naturalista evolucionista como uma coisa provada e definida. E não é. Existem N lacunas envolvendo esse tipo de hipótese. Então não se mostra os dois lados. Não se mostra as duas coisas para que os alunos entendam e vejam. Nós estamos num momento bem difícil no nosso país, de discussões acerca de questões escolares, ideologia, escola sem partido, etc. Então, a gente tem que ter a oração para que a coisa seja lidada com muita sabedoria pelos governantes, por aqueles que estarão lidando com essa área de educação, que é uma área muito importante, mexe muito com a mente dos jovens. Então, você está se informando, você tem um conhecimento um pouquinho maior do que a maioria, diria. Tá? Muita gente não conhece muitas informações que nós conversamos aqui. Converse com o seu professor após a aula. A não ser que haja um ambiente para conversa, para discussão na sala. Que o professor abra o assunto. Geralmente, quando o aluno levanta a mão e fala, professor, eu acho que não é isso, e começa aquela discussão, o professor geralmente ele está o quê? Na defensiva. E ele tem a lente dele. Nós vimos aquela figurinha das duas lentes, não sei se vocês observaram. Existem duas lentes que as pessoas colocam. E para você trocar a sua lente de visão de mundo, vamos botar aquela cosmovisão, você vai defender na sua cadeira e o professor vai defender aqui na frente. E aí surge um confronto. Isso não é bom. Então tente não confrontá-lo durante a aula, se possível. A melhor hora para conversar com o professor é depois da aula. Quando ele está relaxado, está tranquilo, só vocês dois, ele vai estar aberto a ouvir na maioria das vezes. Ele vai questionar, claro, muitas coisas que você vai falar, mas aquilo normalmente vai trazer algum resultado. Tenho experiência lá em casa, um dos meus filhos uma vez, percebendo na aula de filosofia que alguns temas eram temas contrários com
com o que nós cremos e algumas coisas desse sentido, ele foi e conversou com o professor depois da aula. Professor, o que você acha disso, isso, isso? Qual é a sua visão acerca dessa posição? Aí o professor falou, olha, interessante isso que você está trazendo. Eu vou pedir para você fazer o seguinte, você vai ter 20 minutos para você expor na aula de filosofia qual é a sua posição. E aí nós vamos conversar. Então foi uma oportunidade incrível. Por quê? Porque foi falado depois da aula. Você levanta a mão lá e quer discutir na aula e tal, quer confrontar, às vezes não dá certo. Romanos está dizendo isso. Façam tudo possível para viver em paz com todos. Seguindo. Não se surpreenda se você não for tratado de maneira justa sobre esse assunto. Por quê? Porque existe falta de informação. Tá? O meio acadêmico, ele já é meio que doutrinado a pensar, bom, está definido, nós estamos no século XXI, né? E não está. Então existem bases científicas do criacionismo, nós já conversamos aqui, estamos conversando todo esse período sobre isso. E aí pode ser que você seja chamado talvez de desinformado, o fanático religioso, embora você não esteja falando de religião, você está falando de ciência. Então nós vimos aqui que o criacionismo ele é científico. Você viu o Adalto dizendo ali, olha, eu não estou falando aqui de implicação religiosa, mas tem implicação bíblica religiosa. Eu estou falando aqui de ciência, de uma teoria ligada à ciência. Se ela está provando algo que a Bíblia já disse, é outra história. E nós simplesmente vamos confirmar. Mas é uma conversa científica, não é uma conversa de religião. Né? Seguindo. Peça sempre sabedoria. Você tem que ter sabedoria. Aí, qualquer ambiente escolar, ambiente familiar, ambiente de trabalho, né? No seu agir, e, novamente, sempre procure trazer edificação. Nunca traga conflito, nunca traga palavras que vão machucar. Efésios 4:29 diz lá que nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar. Aquela conversa começou a não edificar, começou a não dar resultado, olha, não prossiga, não vale a pena. Não? Ofereça ao seu professor algum material, algum site, algum vídeo, para que ele possa se informar acerca do criacionismo científico. Às vezes realmente falta informação. E muitas vezes eu já conversei com professores que me disseram, olha, eu apoio a ideia do criacionismo, eu sei que tem base científica, mas eu tenho medo de falar isso na minha escola. Infelizmente acontece. E nós vemos vários exemplos, nos Estados Unidos tem muitos exemplos de professores que foram demitidos de universidade porque mencionaram lá o design inteligente. Ou falaram assim, olha, existe uma proposta criacionista. Então não há espaço para isso, infelizmente. Mas nós esperamos que isso vá mudando. Né? Até o filme Deus Não Está Morto 2. Deus Não Está Morto 2, exatamente, muito bom. Filme Deus Não Está Morto 2. Eu vejo se na semana que vem eu trago uma lista de filmes aí, que eu consegui, mas o Deus Não Está Morto 2, o 1 também é muito bom. E o 2 é uma professora. Até no final do filme, nos créditos, aparecem todos os processos de universidades e escolas contra professores que estavam tentando ensinar o criacionismo. O 3 eu não vi. Também tem? Então tem um que é bom, é um aluno tendo um debate com o professor, né? O 2 é a professora, o 3 eu não vi ainda. Há mais ou menos um mês eu tive contato com um vídeo na internet de um professor aqui de Foz. Tinha sido demitido, aí ele saiu da escola, um grupo de alunos estava em frente à escola apoiando ele. Ele havia sido demitido por questões religiosas, por confessar a fé dele e ele iniciava a aula dele com uma oração. Uhum. Mais ou menos há um mês atrás eu tive contato com esse vídeo. Veja. Então, assim, aqui do lado, né? Acontece. E aí nós não estamos nem falando desse tipo de coisa, nós estamos falando de alguém que chega, olha, gente, existe a visão criacionista, o professor chegar, existe a visão criacionista que propõe bases científicas para a evidência de um designer, de um design inteligente na natureza. A pessoa nem está falando nada nem fez oração, nem nada. Alguém que fale assim já tem problema, né? E esse caso, então, né?
Agora, isso é falta muitas vezes de informação e a questão da visão de mundo da pessoa, né? dos líderes. Estejamos em oração porque, como disse, vai entrar uma gestão nova agora no ano que vem e muitos dessa gestão que está entrando têm uma visão semelhante a essa. Só que eles com certeza encontrarão muita resistência no meio acadêmico. Tá? Então precisamos estar em muita oração para que haja coisa flua bem. Veja bem esse vídeo aqui, que é um vídeo daquele filme que eu falei no início, o Expelled. É um vídeo bem rapidinho. 2 exemplos de professores que sofreram isso lá nos Estados Unidos. What was Dr. Sternberg's crime? He dared to publish an article by Dr. Stephen Meyer, one of the leading lights of the intelligent design movement. The paper ignited a firestorm of controversy merely because it suggested intelligent design might be able to explain how life began. As a result, Dr. Sternberg lost his office, his political and religious beliefs were investigated, and he was pressured to resign. Questioning of Darwinism was a bridge too far for many. The mentioning of intelligent design that was at the end of the paper was over the top. And I think the intelligent design proponents have raised a number of very important questions. And you wanted to get those questions brought up and discussed. Placed on the table. Placed on the table. People were so upset about it. They were so upset that you could see they had a physical, emotional reaction. Wow. They were saying that Stephen C. Meyer is a well-known Christian, that Stephen C. Meyer is an intelligent design proponent, that Stephen C. Meyer is a Republican. It was all couched in terms of religion, politics, and sociology. The way the chair of the department put it is that I was viewed as an intellectual terrorist. Terrorist. Because of giving the topic of intelligent design some modicum of credibility. After Dr. Caroline Crocker simply mentioned intelligent design in her cell biology class at George Mason University, her promising academic career came to an abrupt end. My supervisor invited me into his office. He said, I'm going to have to discipline you for teaching creationism. And I said, I mentioned intelligent design on a couple of slides, but I did not teach creationism. He said, nonetheless, you have to be disciplined. At the end of the semester, I lost my job. Not only did this well-loved professor lose her job at George Mason, she suddenly found herself blacklisted, unable to find a job anywhere. So whenever I interview for a job, I will be offered usually on the spot. Since this has happened, and since people can Google my name, I'm finding that when I send my credentials, I do get interviews, I get many interviews, but I never get offered a job. I don't tell them about my science sin. I was only trying to teach what the university stands for, which is academic freedom. Então é isso aí. Um videozinho da Autolência rapidinho também, só vai falar aqui. A quantidade de evidências que nós temos mostrando que a evolução nunca aconteceu, isso no registro fóssil, na genética, na biologia, nos processos naturais, é esmagadora. Continua sendo ensinado mais ou menos naquele mecanismo de você forçar a pessoa a aceitar por intimidação. Hoje um aluno não pode mais perguntar para o professor, mas professor, eu não concordo com isso, mas como assim? Geralmente nós somos assim, colocados na paredão, olha, esse século XXI, você não aceitar uma coisa dessa, a teoria da evolução já foi provada, isso é algo, existem evidências em todo lugar, só para deixar claro, ensinando, se é teoria, é que não foi provada ainda. É por isso que eu o nome, teoria da evolução. Tecnicamente não deveria ser nem teoria, deveria ser hipótese da evolução. Por quê? Porque teoria, ela necessita ser testável. E evolução não é testável. As pessoas falam, mas demora milhões de anos. Exatamente, eu estou dizendo, não é testável. Então vamos lá.
argumentos a favor do criacionismo nas escolas. Eu não vou ler isso tudo aqui. Tem 4 argumentos bem importantes. Isso vai ser postado no site. Vou deixar no site para quem depois tiver interesse, ler isso daqui. Isso é muito interessante, porque te dá argumentos, inclusive como aluno, para dizer, olha, por que a gente não conversa sobre esse assunto aqui? Ou professores também. Tá? Eu vou ler só o 4º tópico, que é interessante. Olha só, o criacionismo, embora tenha implicações religiosas, pode ter suas premissas discutidas no contexto científico e ser considerado em sala de aula. Atualmente, há muitos cientistas criacionistas que fazem excelente ciência e apresentam argumentação lógica importante para ser transmitida. Mais do que em qualquer outra época, trata-se de um fenômeno acadêmico internacional com muitos defensores, inclusive em países cientificamente avançados como os Estados Unidos. Por isso, o criacionismo científico merece ser conhecido pelos alunos. Ninguém está dizendo para as pessoas chegar lá e impor, olha, agora só... Não, existem essas 2 propostas aqui, né? Porque senão fica uma escolha só. Só existe isso aqui, acabou. Aí é doutrinação, né? No ensino, olha, existe isso aqui e isso aqui. São 2 propostas. Porque como nós já dissemos no início, ninguém vai provar que Deus existe, ninguém vai provar que Deus não existe. Não é uma discussão religiosa, é uma discussão científica. Engraçado que no nosso currículo da escola, que vem os conteúdos, que na área de ciências tem esse conteúdo. Esse não, criacionismo. Não tem, não aparece. Mas agora evolucionista. Aparece um monte. Eu estava vendo o livro de ciências dos meus filhos há algum tempo, ensino médio, um pouquinho antes. Tinha uma notinha sobre o criacionismo, desse tamaninho assim. E várias páginas sobre evolução. E dizendo uma coisa meio assim, é uma visão meio religiosa e tal, não é ciência. Então, aí é complicado. Por que conhecer todas essas coisas, pessoal? Áreas de conhecimento. Isso vai ajustar a sua lente, sua cosmovisão, sua visão de mundo. Se você vê a coisa com a lente errada, não vai dar certo. A palavra de Deus diz, olha, estejam sempre preparados para responder ao que é que pedir a razão da esperança que há em vocês. Esses 2 textos também para a sua meditação, pode anotar se quiser as referências. Nós já vamos seguir. Esse artigo está no site, vai estar no site também, Os Deuses Estranhos da Ciência Moderna, do Adalto Lourenço. É muito interessante, faz um resumo aí de muita coisa que a gente falou. Então vale a pena ir lá no site essa semana, baixar esse texto, baixar aquele outro que eu vou colocar também, do criacionismo nas escolas, porque ensinar também criacionismo nas escolas. Muito bem. Semana que vem você vai trazer as tarefas feitas, faça as 3 tarefas, para marcar direitinho aí se você ainda não marcou. Traga a sua apostila preenchida, toda a apostila, todos os dias, até hoje, até a aula 6. Traga tudo, não esqueça, ok? Bom, eu tenho uma boa notícia e uma má notícia. Qual que vocês querem primeiro? A boa notícia? A ruim primeiro, então vamos para a ruim primeiro. Não, vamos para a má primeiro. Não, vamos para a boa primeiro. Boa notícia primeiro. Não vai ter prova de origens. Não vai ter prova de origens. Gostaram? Mas a má notícia, que eu acho que não é má, nós vamos ter uma redação. A avaliação será uma redação. Ou seja, você vai escrever. Ou seja, isso vai ajudar você a fixar muito mais do que se você fizesse uma prova aí. Então, o que vai acontecer? Você vai fazer a redação, pode distribuir. Opa, individual. E não pode, não olhe a redação do seu cônjuge. O que nós vamos avaliar nessa redação? O tema é esse aqui. Há razões suficientes para se crer num Criador do universo. Você vai usar aí o conteúdo que você tem nas suas apostilas. Você pode baixar aqueles textos que eu falei, do Adalto Lourenço, vai te ajudar muito. Aquele outro texto também vai te ajudar muito. O que vai ser avaliado? O conteúdo, a organização, faça um rascunho antes, né? Não vai escrever nessa folha aí direto. Quantos você quiser, o seu raciocínio. Se está com raciocínio lógico. 25 linhas. 25 no mínimo, no máximo 40.
Ninguém vai trazer aqui uma tese de doutorado, não, por favor, tá? Ninguém vai escrever um livro e trazer para eu ver, não. Senão não vou ter tempo. 2 de dezembro, domingo. Não esqueça. 2 de dezembro. Você tem uma semana para fazer uma redação, hein? Domingo que vem. Tá? Essa vai valer 8 pontos. Somado as suas tarefas e a sua apostila preenchida, você vai ter o seu 10 no final. De curso de origens. Beleza? Tranquilo? Pessoal, Deus abençoe, uma boa semana, semana abençoada. Deus abençoe. Obrigado.